Por favor, em Provérbios capítulo 1. Eu estarei expondo o capítulo 1 em duas metades, uma hoje e uma na terça-feira. Nesse ínterim haverão duas exposições, uma com o nosso irmão Adonias, outra com nossa irmã Tamires, e duas palestras, na verdade 3 palestras ao longo desse processo. Haverá uma palestra voltada aos pais de crianças pequenas, haverá uma palestra dos homens e também uma das mulheres, em períodos distintos que vocês já devem ter visto no nosso cronograma. Portanto, nós estaremos com muitos momentos de edificação. Eu peço que você não se distraia e que leve a sério o que nós estamos fazendo aqui e recebendo do Senhor. Abra no livro de Provérbios, por favor, nós estaremos no capítulo 1. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 1. Eu estarei com os irmãos hoje, examinando os versos que vão do verso 1 até o verso de número 23. E na terça-feira eu vou continuar, tá bom? Leitura de toda a igreja comigo até o verso 7. Amém? Toda a igreja até o verso de número 7. Muita atenção na sua leitura, que faz muita diferença o que você vai fazer agora. Se você ler com atenção, vai fazer muita diferença. Vamos juntos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma breve oração. Pai amado e bendito, aplica a Tua palavra em nossos corações. Nos faz guardá-la, para que não pequemos contra Ti. Nos faz sábios, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, o sábio. Amém. Amém. Nós estaremos, então, iniciando agora uma jornada no livro de Provérbios. E tal qual como são todas as jornadas, onde aprendemos coisas que se aprofundam aquilo que já sabemos, é necessário que venhamos tanto a nos surpreender com aquilo que não sabemos, quanto a também revisitar aquilo que já nos foi exposto. Essas duas coisas vão estar presentes nessa exposição, que vai durar aproximadamente 50 minutos a 1 hora, e, portanto, sendo a abertura do livro, é um pouco mais extensa, talvez, do que a abordagem que vai ser feita nos demais dias, inclusive por mim no último dia. Por isso, peço sua atenção e peço que você entenda que nós vamos até por volta de 11 horas no nosso ensino desta manhã. Amém? Nós estamos num mundo bombardeado por clichês vazios, não é verdade? O tempo todo nós entramos nas mídias sociais e vemos muitas frases que não têm absolutamente nenhuma profundidade. Temos boas também, mas existem muitos clichês vazios. Ontem mesmo, quando eu estava cortando o cabelo, esperei um pouquinho para ver qual era do barbeiro e comecei a desenvolver. Então, é desviado. Então, ele foi falando de onde era, está indo na tal igreja, mas precisa mudar, ele precisa, como ele disse, eu preciso ser mais correto para me firmar com a igreja. Clichê vazio, não sei quem disse para ele, mas é vazio. Fora os outros que a gente vê nos filmes, desde os siga seu coração, até olha para dentro de você e tira o que há de melhor em você, e um monte de outras coisas que são proverbialmente mundanas e incorretas. Mas nós estamos dentro de um mundo de clichês vazios.
E a expressão da verdadeira sabedoria nos falta hoje. Verdadeiramente, ser sábio é algo muito difícil. E eu vou pedir que meu irmão Alan fique bem atento à exposição, porque eu não vou dar muitos toques para ele, então você vai ver coisas que eu vou falando, Alan. Então, peço que, talvez hoje você não vai conseguir copiar. E eu sei que é bom, tá bom? O livro de Provérbios, ele foi escrito para servir de bússola na embarcação da vida. Essa é uma frase de Bruce Waltke em seu comentário sobre o livro. Ele tem aproximadamente 930 provérbios. É muita coisa, né? 930 provérbios. Mas muitos de nós, às vezes com muito esforço, a gente se resume a 3. Teme a Deus, o negócio dos filhos, que tem que ensinar os filhos, que eles não saem depois do caminho, e tem uma mulher lá no final que ela é perfeita. Lá, né? E começa a sumir da mente os provérbios, porque basicamente a maioria da cristandade não se orienta talvez a achar que os provérbios são tão palavras de Deus assim. Mas o livro de Provérbios, ele põe em xeque o nosso olhar moderno sobre a vida, ao colocar uma elevada prioridade na tradição, no legado perpassado, e na valorização da idade na experiência, na contagem. A contagem de dias e a valorização da tradição transmitida não são coisas que o tempo moderno valoriza. Tem uma frase para isso aqui. Então, imagine que nós estamos lendo Provérbios e, de repente, ele surge com ouve teu pai. E você está ouvindo Provérbios e, de repente, surge que as cães, os cabelinhos brancos, são coisa honrosa, coroa daqueles que chegaram em um lugar de destaque na vida. Isso não parece com aquilo que o mundo concorda. A valorização da juventude e todas as perspectivas nos tornam quase monstros ao usar a vara. E aí o conselho tutelar pode desaprovar alguns dos nossos provérbios também. Portanto, nós não estamos num mundo onde Provérbios é um livro bem recebido, bem visto, e sequer é um livro com o qual a maioria dos homens e mulheres do nosso tempo diria: nossa, isso é sabedoria. Então, muita atenção, por favor, não se distraia, a gente está em meio a mosquitos, aparecer um cachorro, uma criança, é tudo muito bom, tá? É tudo ótimo, então fique tranquilo. Olha ele, ó, seguiu aí, o cachorrinho aí, tá bom? Então, se você entende que o livro de Provérbios, né, eu vou pedir que possa afastá-lo daqui, vai trazer transtornos. Se você entende que o livro de Provérbios, voltei para cá, o livro de Provérbios, ele não é um livro que é aceitável ao nosso tempo, nem como sabedoria, você já pode imaginar que você e eu vamos enfrentar muitos problemas com esse livro. Mas por quê? De certa forma, somos filhos do nosso tempo. Em algum momento, a gente se depara com o tempo e diz, é legal. Então, nós temos confrontos com provérbios, porque nós somos desse tempo. Eu digo filhos do tempo não no sentido de que não somos filhos de Deus, mas de que temos uma percepção moderna, arraigada em nosso tempo. E nós podemos olhar para o livro de Provérbios e vê-lo e rejeitá-lo em algum momento. E por isso, eu gostaria que você pensasse comigo que o primeiro marco importante é que o livro de Provérbios não é uma perspectiva no qual, prioritariamente, eu olho para o mundo, mas Deus olha para mim. Então, o livro de Provérbios é Deus olhando para nós e nós olhando para Deus na perspectiva do temor a Deus. O livro de Provérbios não é prioritariamente um livro de regras, mas é como Deus nos vê através de seu olhar. Imagine o seguinte: se não bastasse dizer para você que o livro de Provérbios é um livro onde o olhar de Deus deita sobre nós, nos mede, nos avalia, o livro de Provérbios também é um livro onde, imagine, um homem muito velho e sábio. Esse homem, ele tem muitos anos de idade e ele tem a Bíblia nas mãos, aí seria um judeu, ele tem a Torá nas mãos, e ele olha para o mundo, ele leu a Torá, ele olhou para o mundo, ele voltou-se para a Escritura, então ele escreveu. Este é o olhar
além do de Deus, o olhar do livro de Provérbios. O olhar do sábio. Ele olha para a Escritura e ele começa a observar que existem certos princípios bíblicos que mostram que determinadas coisas geram sempre as determinadas consequências daquelas coisas. Você percebe que o livro de Provérbios tem esses aforismos? Se fizer isso, vai acontecer aquilo. É uma regra moral curta, né? Vai acontecer aquilo se você fizer isso. Mas não é porque ele está sendo precipitado no julgar, é porque ele mastigou muito tempo a Bíblia. Ele falou assim, sempre que você fizer isso, o salário do pecado sempre vai ser a morte. Não tem mudança para isso. E este homem sábio, estes homens sábios do livro de Provérbios, não é o autor apenas, eles olharam para a Torá, olharam para a Escritura, olharam para o mundo, olharam para a Escritura de novo e escreveram. Inspirados pelo Espírito Santo, observaram que determinadas ações têm sempre determinadas consequências. Isso é um olhar. Eu estou trazendo um olhar para o livro com você. Não é? Ele começa a perceber que existem princípios gerais para maldade e bondade, verdade e mentira, justiça e injustiça, gente que anda direito, gente que não anda, gente que faz falcatrua, gente que não faz, emprestar, não emprestar. Ele começa a conversar sobre o dia a dia das pessoas. É uma conversa diferente de outros textos bíblicos, porque aplica a Escritura para a vida cotidiana. Então imagine que ele está olhando para alguém e falando assim, sabe o que você fez? Isso que você fez sempre vai dar nisso. Não vai dar outra coisa. E ele não está sendo humanista pragmático. Ele não está dizendo assim, eu tenho a chave da vida. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, de acordo com as Escrituras, sempre que você fizer isso, vai acontecer aquilo. E se você fizer isso de novo, vai acontecer de novo. Esse é um olhar muito amoroso. É de alguém que está observando que princípios bíblicos apontam para repetições que são inquestionáveis. Este é um bom olhar para que você tenha também sobre o livro de Provérbios. Então, quando nós estamos olhando para o livro de Provérbios, nós estamos vendo que é o olhar de Deus sobre nós, o olhar que Deus quer para nós, e o olhar de um homem que teme a Deus, aplicou a Bíblia e viu, é verdade. É isso que acontece. Salmo 37, verso 25, acho que eu não coloquei aí não, né? Mas diz assim, já fui jovem, o salmista fala isso, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele estava olhando para o mundo, de ponta a ponta. Ele estava lá, já foi jovem, agora ele é velho, mas aí ele tece determinado comentário, e não é um comentário sem Deus. Deus é que ampara o necessitado. Ele está olhando, Deus ampara o necessitado. Ele fez uma regra baseado na Bíblia, na experiência que ele teve com Deus, inspirado por Deus. Porém, eu gostaria de salientar que nós não estamos seguindo a palavra de Deus para a obtenção de resultados pragmáticos. O que eu quero dizer? Nós seguimos a palavra de Deus para honrar a Deus independente dos resultados. Nós não estamos buscando os resultados que o livro de Provérbios nos traz, no sentido de que, se o livro de Provérbios diz que determinado fim, determinada coisa leva sempre a um tipo de vida próspera, a gente sabe que prosperidade no Novo Testamento alcança níveis muito mais amplos, como a própria vida eterna, que é vida próspera. Então, nós não estamos aqui também como aqueles que estão fazendo as regrinhas de como a vida vai ser fantasticamente resolvida. Não. É por isso que antes dos conselhos de Provérbios, ele diz, teme a Deus. É por isso que a coisa começa ali, é por isso que Eclesiastes termina com teme a Deus. Porque essa é a suma da coisa. E o livro de Provérbios, então, tem um objetivo que se conecta com tudo aquilo que nós já aprendemos. Espere mais um pouquinho que a gente já está entrando nele. Mas eu preciso fazer esse panorama até para todos os que vão vir palestrar aqui. O livro de Provérbios, ele tem como objetivo conformar-nos a Cristo. É nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. E aí você, poxa, mas como assim? Eu tenho 41 anos, me converti aos 28 anos. E talvez para alguns aqui que se converteram mais cedo do que eu,
Para alguns que se converteram mais tarde do que eu, não importa. Você vai lembrar de coisas terríveis que você fez, falou, e o modo como sua vida era conduzida, e eu posso me lembrar do modo como eu vivia, e eu posso claramente lembrar, não era Cristo, não era como Cristo, não me parecia com Cristo, e ninguém sequer poderia minimamente me ver como um cristão. Significa que eu não tinha o Senhor e sua sabedoria em mim. O livro de Provérbios, ele tem como objetivo conformar-nos a Cristo. E aí você pensa assim, mas de que forma isso pode acontecer? Como pode nos conformar a Cristo um livro que aparentemente trabalha com regras morais curtas, né? Que nem sempre juntam 3 versículos? Como é que ele pode ser um livro cristão? Bom, a máxima desse livro está no verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Você está encontrando isso aí. A palavra aí usada para o nome de Deus é Yahvé, Jeová, Javé. Este nome é utilizado nas Escrituras quando isso é arremetido ao Deus da aliança de Moisés. Ou seja, quando ele diz o temor do Senhor, o temor de Yahvé, ele está dizendo o temor do Deus da aliança que fizemos, e ele fez conosco, que nós fizemos com ele. O Deus da aliança. Yahvé é o Deus que firmou uma aliança pactual com o seu povo. E o que isso significa? De que isso aponta para a lei. Yahvé deu uma lei para o seu povo. Esta lei, ela traz implicações em toda a vida. Onde eu quero que você se atente para isso? O livro de Provérbios, então, por ser um livro sobre o temor de Yahvé, é um livro sobre guardar mandamentos. Então, os provérbios são mandamentos. Eles são ordens nesse sentido. Porque Yahvé é o Senhor da aliança. E a aliança tem ordens, tem leis, normas. E como isso nos conforma a Cristo, como eu disse? Isso nos conforma a Cristo quando nós percebemos claramente que não vivemos em conformidade à sabedoria proverbial. Não somos aqueles que conseguem com facilidade desviar o furor. Não somos aqueles que com facilidade desviam seus olhares dos corpos que nos provocam. Não somos aqueles que com facilidade dividem o pão com o necessitado. Pelo contrário, nós somos aqueles que muitas vezes, inúmeras vezes, quebramos os provérbios em pedaços. Então, assim como eu e você, entendemos que o livro de Provérbios compõe uma compreensão da lei, nós entendemos que um dos motivos da lei, ou talvez o motivo da lei primordial para aquele que está chegando na fé e entendendo ela, e para todos nós em seguida também, por que não? É de que a lei é boa, e eu separei alguns versículos para isso. A lei é boa, 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Também diz assim, a lei é santa, o mandamento justo, santo, justo e bom. Agora diz também, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Sabe o que significa? Nós chegamos perto de Provérbios e a gente vê que não consegue fazer. Então o livro de Provérbios nos mostra que precisamos de um Salvador. O livro de Provérbios nos mostra que precisamos de um Redentor para as nossas ações também, para a nossa língua, para o nosso pensamento. Nós não conseguimos cumprir Provérbios. Provérbios nos mostra, assim como toda a lei, no sentido, ela faz parte daqueles escritos, mas eles são citados por Jesus como parte daquilo que aponta para Jesus. A lei de Deus nos mostra que somos incapazes de cumpri-la. E o livro de Provérbios é muito difícil. Não sei se você já se deparou com vários trechos do livro de Provérbios, onde você fala assim, cara, isso aqui não dá para fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu já tentei tantas vezes. Eu já caí nisso tantas e tantas e tantas vezes. Quem nunca foi preguiçoso? Quem nunca agiu perfidamente? Quem nunca planejou o mal? E mais, mesmo depois de cristãos, a gente percebe a dificuldade que é ser justo, ser bom, ser verdadeiro, não ser invejoso, não ser cobiçoso. Então o livro de Provérbios, tal como toda a lei, nos expõe a necessidade de um Salvador. E por isso, o único lugar
onde nós vamos encontrar o cumprimento do livro de Provérbios é em Jesus, o nosso Salvador. Ele, em sua cruz, nos dão o olhar para cumprir Provérbios. Não é possível tentar fazer disso uma regra de vida sem a cruz. Não é possível tentar fazer disso um manual de existência, a bússola da vida, sem a cruz de Cristo. Porque nós vamos errar todo o livro. Vamos até e voltar, podemos ler ele todos os dias do mês, né? Um capítulo por dia. E ainda assim, sem Cristo, eles não conseguem ser cumpridos, ninguém consegue levá-los adiante. Portanto, dentro desses 10 minutos onde falei com os irmãos sobre a importância deste livro, e já agora, então, iniciando as jornadas versiculares, eu apelo, não tente levar Provérbios como conselhos que podem não ser cumpridos. Não tente levar Provérbios como coisas que você pode decidir fazer hoje. Provérbio é palavra de Deus, mandamento de Deus. E para cumprir mandamento de Deus, só na lei do Espírito da vida, só com o Espírito Santo, só olhando para a Escritura dizendo, Deus, eu não tenho essa brandura, eu não tenho esta brandura, a minha língua é pesada, dura, eu sou uma pessoa difícil. Deus, eu preciso muito viver segundo este versículo que eu estou lendo. Isto sim, é encarar Provérbios tal como ele é. Amém? Então, dentro dessa compreensão, e ainda que não venhamos a examinar os 930 provérbios, olha que manancial de bênçãos nós temos nas Escrituras, né? Um livro com 930 apontamentos para a vida da gente, um livro só. Eu peço que você venha nesta jornada, e eu vou começar com você, dividindo agora, já começando dos versos 1 ao 4. Amém? Então, a gente vai começar dentro dessa compreensão de que dependemos do Espírito Santo e que não vamos encarar Provérbios como se fosse um livro classe B dentro da Bíblia. Pelo contrário, é palavra de Deus para todos nós. Verso 1 ao 4, onde nós encontramos desde o título do livro, Provérbios, e até o verso 4, onde nós vamos encontrar, na verdade eu vou até o verso 6, tá bom? Onde nós vamos encontrar esse motivo, o autor e tudo mais. Se você olhar o verso 1, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. A gente começa aqui já com a surpreendente afirmação, que para muitos de nós não parece ser tão relevante tal como é. Quantos aqui, como eu, talvez não tenhamos desejado ser guiados ou direcionados por um homem como D.A. Carson? Nossa, quando eu vejo D.A. Carson falar, eu falo assim, será que eu chego na ponta do dedo um dia? Ou mulheres aqui que muitas vezes, de modo correto, admiram e se encorajam por exemplos como Elizabeth Elliot. Nós olhamos para esses exemplos e são grandes homens e mulheres, sim. Mas o livro de Provérbios começa dizendo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Existe nobreza aqui. Nós começaremos uma jornada de discipulado com um rei teólogo, que é filho do maior rei que Israel já teve em termos humanos diretos, e que ouviu coisas do seu pai que talvez nenhum de nós ouviu de pai nenhum, nem dos nossos pais e mães na fé. Nós estamos diante de dos dois, talvez, maiores reis em termos de escritos bíblicos, sem dúvida nenhuma, não tem parâmetros para os outros. Quando a gente coloca os escritos de Davi e os escritos de Salomão, a gente pega e fala assim, uau, 2 reis teólogos. Reis teólogos. Você entende o que estou dizendo? Que escreveram escritura. Então, desse ponto de partida, nada contra D.A. Carson, nada contra Elizabeth Elliot, nada contra homens e mulheres grandiosos, que, pelo contrário, somos muito abençoados por ele, mas nós estamos aqui numa jornada de discipulado muito alta, com 2 reis teólogos, e devemos valorizar isso, porque, de fato, nós temos essa percepção, às vezes, do nosso tempo, e esquecemos que nós estamos diante de sabedoria de Deus,
na vida de gente muito alta em conhecimento e vivência. Eu quero continuar dizendo para você algo que é muito interessante neste livro. Os provérbios que você encontra aqui, a maioria deles são completamente hebreus, mas alguns deles você encontra paralelos em frases egípcias, sumérias e até mesmo de pessoas que viveram antes e depois de Salomão e dos outros proverbianos aqui. Sabe por quê? Uma das coisas que o Gerhard van Groningen fala no livro dele sobre isso, né? Ele fala assim, olha, existe uma coisa em Salomão que é fascinante. Existem coisas que você não precisa copiar. Tá? Mas tem coisas em Salomão que são fascinantes. E uma delas era a capacidade de relação internacional que ele tinha. Salomão recebia pessoas de todos os lugares para ouvir da sua sabedoria. Você já deve ter lido isso, como a rainha de Sabá, por exemplo. E quando nós vemos esses provérbios que também estão lá nos livros egípcios, nos livros sumérios, vemos a capacidade que Deus deu para Salomão discernir quando a verdade chegava da boca de outras pessoas também. Porque isso é um traço característico do sábio. Ele não olha para um provérbio chinês e ele, comparando com a verdade da Bíblia dele, ele olha e fala assim, o princípio pode não ser o mesmo, mas a máxima faz sentido ser aplicada dentro do princípio correto. Salomão fez isso com os provérbios. Então não se assuste se algum ateu, incrédulo ou algum que tenta dizer que as escrituras não são a palavra de Deus, encontrarem paralelos em alguns dos provérbios como nós vamos encontrar. Isso não é um problema para nós, o problema é para eles, que estão sem o temor do Senhor escrito nos seus livros, e sem esse temor nada feito. Portanto, estamos diante do rei teólogo Salomão, dizendo que aprendeu grandes coisas com ninguém menos que Davi, e isso é grande, e devemos ficar atentos à proporção do que estamos falando. Ele segue para o verso de número 2, apontando, né, do 2 ao 4, apontando para objetivos e apontando também para pessoas que ele quer alcançar. E eu quero destacar do verso 4, 5, né, e 8, 3 grupos de pessoas, eu saltei para o 8 aqui só para que não fique faltando, 3 grupos de pessoas que são os principais a serem afetados pelo livro de Provérbios. O verso de número 4 fala da dupla simples e jovens. Você encontrou aí? Está vendo? Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Então, simples e jovens é um grupo. O segundo grupo é sábios. Você viu aí na sua Bíblia também? Verso 5. O sábio também está ali, ouvindo o que está sendo dito. E você deve ter reparado ali o verso 8. O verso 8 fala de família. Não, no meu está filho. Não, família. E eu já vou te explicar por quê. Tá bom? Ao começar pelos simples, não tem como você deixar de lado de que o texto bíblico está apontando para os simples e para os jovens e os colocando ali em um mesmo objetivo de aplicação. Simples, né? Simples, segundo Bruce Waltke, em seu comentário, ele diz, o simples pode ser traduzido como raso. Quem é o simples? Raso, tem nada, começando, aos simples. Mas por que ele colocou simples e jovens? É porque os jovens também, em vários níveis, são rasos, devido à falta de experiência, devido à falta, às vezes, de não se abrirem tão profundamente para conselhos e outras coisas que eu vou citar aqui, mas são, de certa forma, eles encontram momentos onde são não profundos em suas colocações e vivências. E o simples? O simples pode ser uma pessoa de 90 anos, mas que ainda se comporta ingenuamente. O simples também encontra paralelo em Provérbios com a palavra ingênuo. Vai anotando. O simples é o ingênuo também. Ele é raso. Ele não sabe do que está falando, ele nem sabe do que estão falando. Olha isso. Ele nem sabe, às vezes, do que ele está falando, e às vezes ele não sabe do que estão falando, mas emite opinião. Logo, ao perceber esta realidade, eu faço um apelo aqui. Aos simples de qualquer idade, isso é ser raso, é não ter discernimento para fazer com que a vida seja em conformação à vontade de Deus. E para os jovens, ainda que tenhamos, e temos jovens aqui que são excelentes. Temos jovens aqui que aconselham pessoas mais velhas.
mas nunca se esqueçam que são jovens e que vão precisar, em algum momento, em algum nível, sim, admitir que não estão profundos quanto imaginam. Isso não é vergonha se admitido, é vergonha se combatido. Amém? Está claro isso? Isso não dá aos mais velhos a prerrogativa de agora eles vão ver. E nem dá aos mais novos a prerrogativa de mas não é bem assim. Não, é a palavra de Deus que está comparando pessoas rasas a pessoas jovens em determinada necessidade de audição, de ouvir. E por isso nós estamos aqui diante da palavra de Deus, para que todos, tanto simples quanto jovens, também possam ser alcançados. Está claro? Então acredito que estamos caminhando. O que faz com que os jovens se sintam desafiados a não serem tão profundos, às vezes, em determinadas coisas? Bom, pode ser a própria experiência que não teve em determinado aspecto da vida, não há vergonha nisso. Não teve, essa jornada não começou ali ainda. Tudo bem, nenhum problema. Pode ser também a paixão da mocidade, quando ela cega, o arrebata de tal forma que já não consegue ouvir. Pode ser também a pouca reflexão. É costume da juventude ser menos reflexivo e mais impulsivo. E essa impulsividade leva, às vezes, a não perceber a profundidade do problema. Se eu estiver falando muito rápido, eu posso diminuir. E a dificuldade em acatar com rapidez, costumais nos mais jovens. Ou seja, a dificuldade de trabalhar o acato como anterior ao discordo. Isso faz com que a juventude, às vezes, não se permita tornar-se profunda. Quem aqui nunca caiu nesses erros? Ao simples, não foi já assim, já discordou de cara, simples de todas as idades. E aos jovens também, quem nunca peitou a verdade depois teve que abaixar a cabeça? Todo mundo, né? Ninguém, a Bíblia, né, corta para todos os lados, né? Que espada de dois gumes, não sobra ninguém aqui. Então, nós estamos entendendo por que simples e jovens, né, estão colocados dentro da plataforma dos rasos, em dado nível, em dada percepção. Ela aponta também para os sábios como um grupo a ser alcançado. E, olha, os sábios vão nos dizer, Salomão vai nos mostrar algo muito interessante sobre os sábios aqui. Eu gostaria que você pudesse observar o texto, olha só, 5, que o sábio ouça e cresça em prudência. Está vendo? Ouvir, crescer. Ouvir, crescer. Que o instruído adquira habilidade. Ouvir, crescer, adquirir habilidade. Habilidade para quê? Verso 6, para quê? Me responde. Para entender. Ouvir, crescer, ser capacitado a entender. Que progressiva maravilhosa que traz o livro de Provérbios. Se eu ouço, o que é ouvir na Bíblia? Ouvir na Bíblia não é o som passando pelo ouvido. Ouvir na Bíblia é acatar. Ouvir na Bíblia é considerar com profundidade, respeito e temor. Ouvir na Bíblia não é, não, tudo bem, entendi, mas vou fazer do meu jeito. Não, isso não ouviu. Não ouviu. Na Bíblia a pessoa não ouviu isso. Ok? Ela começa a ouvir quando ela considera com respeito e profundidade aquilo que está sendo dito. Aí ela ouve, então ela cresce. Quando ela cresce, aí ela cresce em compreensão, ela é capaz de desenvolver a habilidade de entender. Olha como o autor de Provérbios está dizendo aqui, habilidade de entender. Isso não é profundo? Eu acho que é. Algumas pessoas não exercitaram o ouvido, não cresceram e são incapazes. Presta atenção, olha a palavra escolhida de propósito. Incapazes de entender. Não tem a capacidade que o ouvir com acúrio e respeito dá para se entender. Isso é profundo, não concorda comigo? Eu fiquei meditando isso depois, eu falei, cara, isso é muito profundo. Quantas vezes eu não ouvi, não entendi, não tive capacidade de julgamento e permaneci nesse estado por muito tempo. E eu coloquei aqui, eu acho que tem aqui um prosseguimento. Por isso, os sábios nos ensinam quando ouvem, crescem, se tornam habilidosos a isso, e então capazes de entender as parábolas, as palavras dos sábios. E aí, antes de passar para o verso 7, que é um verso fundante para a gente, presta atenção. Nós temos ainda aí cerca de 30, 35 minutos. Se você está com sono, fique de pé. Você não pode perder essa palestra. Essa palestra está fundando coisas no seu coração e no meu. É palavra de Deus, então
Fique de pé, mas não perca o que está sendo dito. Olha o que diz no final, do verso 6. Para entender os provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas de quem? Você não vai conseguir reconhecer um sábio se não começar a ouvi-lo como sábio. Olha a que ponto nós chegamos quando não ouvimos. A gente não vai conseguir dizer, fulano é sábio. Por quê? Porque a gente não reconhece. Desde o princípio já não está ouvindo, já está resistente. Por isso eu apelo aqui, em nome de Jesus, para que venhamos a ser pessoas que ouçam. Quando alguém chega para nos repreender, nos ensinar, nos instruir, qualquer coisa, dê ouvidos, dê bons ouvidos. Não fecha o coração. Amém até aí? Nós vamos entrar agora numa outra etapa, que é muito importante, e começa pelo verso 7, que é verso regente para todos nós. Olha o verso 7, ele é o verso fundamental para a nossa compreensão. O verso 7 diz: o temor de Yahvé, o temor do Senhor, é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio, recite, em hebraico significa duas coisas. Ele significa a primeira coisa e a coisa principal. Olha que coisa interessante. O princípio ser o temor é que o temor é a primeira coisa que deve reger o começo de toda uma compreensão, e o temor é também o princípio que rege toda a compreensão. Ele não é apenas o começo, mas ele é o princípio que estava avaliando se foi compreendido ou não. Ele é o fundamento, as paredes, o segundo andar, terceiro, quarto. Então, essa casa construída sobre o conhecimento, ela tem como pedra fundamental, mas tem também como continuação da sua obra o temor do Senhor. Portanto, initium e principium, como eu vi um camarada explicando isso, achei fenomenal, né? É início e é princípio, está em latim, né? Tanto é como se começa a conhecer, temendo, quanto se avalia se conheceu, temendo. Como é que eu sei que alguém está, de fato, conhecendo algo? É que ela está considerando todo o algo à luz do temor. Esse temor, o que seria este temor? Eu acredito que se nós olharmos o verso 7b, nós vamos possivelmente entender melhor o temor na ótica do insensato. Porque o insensato não teme, então a gente vai olhar o insensato e vai entender o temor. 7b. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso é muito significativo. O insensato, preste atenção, você está ouvindo? Eu acho que eu coloquei essa frase aí. Esses insensatos presunçosos, ao contrário dos sábios receptivos ao ensino, acreditam firmemente na opinião, na exatidão das próprias opiniões, diferente dos ingênuos. Não sabem nem discutir, não sabem nem o que está vendo. E, portanto, não são educáveis. Eu vou me afastar, porque vocês vão ler a frase. Fiquem à vontade para avaliar. E revela a insensatez daqueles que não temem a Deus ou naquele momento não estão temendo a Deus. Isso não significa que um crente não possa falhar no seu temor a Deus. Mas quando ele falha no temor a Deus, ele está se comportando dessa forma. Ele não está sendo receptivo ao ensino. E, é claro, a gente vai ver depois quais são as características no final desse estudo de pessoas assim, ou que estão se comportando dessa forma. E creem firmemente o quê? Pode ler para mim? Na exatidão das próprias opiniões. Isso é marca. É tão certo de que eu estou certo que eu não posso estar de forma alguma errado. A gente não está falando aqui sobre coisas, dogmas cristãos. A gente está falando sobre vida ordinária, comportamento, opiniões do dia a dia, essas coisas. A gente está falando da vida correndo
em seu curso. Essa frase é muito importante, não é uma frase minha, certamente eu ainda não cheguei no nível de compor algo assim, mas é uma frase que me afetou profundamente porque eu me vi. Eu me vi. Sabe quando você olha e vê o seu rosto numa frase? Eu me vi nessa frase. Não sendo receptivo, demonstrando na face a não recepção da ideia da recepção, da decepção por alguém ter contraposto algo, né, que não era aquilo que você gostava, achava que era, enfim. Na verdade, né, desprezam, a palavra aí é bazu, em hebraico, eles desprezam a revelação. O insensato, ele não está tão interessado assim de que Deus fale com ele. Ele está mais interessado que esteja certo. Tem um comentarista chamado Gorg, que diz assim: toda ofensa à vontade de Yahvé implica desprezo e desdém da parte de Yahvé. Não sei se vocês entendem o que isso quer dizer, mas esse tipo de atitude, a gente leu no final aqui do capítulo, também terá uma reação da parte de Deus. Deus também agirá de modo a não ouvir o clamor. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com essas falas para parecer que Deus abandona os crentes, não é isso. Mas Deus traz a nós disciplinas que nos mostram quando nós estamos ou não agindo com temor em relação a Ele, inclusive nas próprias consequências. Então, o insensato que não tem temor ao Senhor, ele age com pouca receptividade ao ensino, à instrução, à admoestação. Ele despreza porque ele está muito, muito fincado na exatidão da sua opinião, e eu acho que ninguém pode escapar dessa frase aqui hoje. Uma das coisas que eu vi um pregador muito sábio falando sobre ser sábio é que você fica mais sábio quando você pergunta aos outros sobre a sua tolice. Quando você vai na direção das pessoas e pergunta se as coisas que foram ditas no sermão são condizentes com aquilo que a pessoa vive. Olha, você já me viu fazendo esse negócio? Né? Porque quem não quer mudar tem um alto compromisso em não se expor. Você não quer mudar, você tem um grande compromisso com a não exposição ou possibilidade que você esteja errado. Mas, é claro, isso tem consequências. Deus está falando com você? Você está atento à voz de Deus aqui nessa manhã? Amém. Amém. Espero que esteja assim. Nós, então, avançamos. Eu disse para vocês 3 grupos, não foi? Quem lembra? Ingênuos e jovens, sábios e... Aí você leu no verso 8, família, está assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução. A família está aí. O livro de Provérbios, ele é um livro muito voltado para a família. Na verdade, o Gerhard von Groningen vai dizer, não é um comentário de Provérbios, ele é um comentarista bíblico, mas é um teólogo mais vasto em vários aspectos também. Ele fala o seguinte: o livro de Provérbios é um livro de família. É um livro de família. Lá você encontra cuidado com a mulher assim, cuidado com o homem aquilo outro, meu filho, a esposa correta, o marido como é. É um livro de família. A família ela é edificada, construída e reprovada no livro de Provérbios também. Ela é altamente e duramente reprovada. A criação dos filhos, está tudo ali. Todo mundo está lendo Provérbios e de vez em quando encontra um filho meu, né? E você fala: de onde veio esse filho meu? Se casa é assim, quem acha uma mulher assim, se casa, acha tal como. A gente vai vendo assim quando vai ver quantas menções de família tem no livro de Provérbios. Então, aqui nós temos o verso 8 e 9, trazendo uma grande constatação de que pais piedosos e tementes a Deus, quando transmitem os seus conhecimentos para os seus filhos, lhes dão joias. E joias que todo mundo vê, porque diadema e colar de pérolas, como você viu aqui, vai ler, leu de novo, vai ver, verso 8, verso 9,
Isso dá para todo mundo ver um diadema e dá para todo mundo ver um colar de pérolas. Além de serem coisas valiosas, elas também são coisas visíveis. A sabedoria é percebida aos olhos. A sabedoria, ela adorna com beleza a face, o rosto, ou seja, essa é a parte mais exposta ali. Então, nós precisamos entender como pais, e aí claro, não tem como não falar dos pais e mães espirituais que nós temos aqui, que também dão diademas e colares para os seus discípulos, quando dizem, não faz isso, por favor, olha, não, estão dando joias. Então, uma frase que poderia marcar essa compreensão é de que o legado precioso que pais e mães, discipuladores, podem dar aos seus são conselhos bíblicos sob o temor do Senhor, debaixo do temor do Senhor. Isso aí é um legado inestimável. Amém? E aí, daí para frente, nós temos aí, nesses 20 minutos que vão concluir a nossa etapa de abertura de hoje, nós temos aqui uma batalha, né? Eu vou dizer o seguinte, é uma grande batalha. Nós vamos encontrar, dos versos 8 a 19, nós vamos encontrar um pai extremamente afetuoso, amável e preocupado, apontando para os filhos e dizendo, vou te mostrar como é que o ímpio pensa. Olha que tarefa, né, dos pais aí. E de todos nós que somos cristãos, olhando um para o outro. Deixa eu dizer como é que o ímpio pensa. O ímpio pensa assim. Mas olha como nós pensamos, que temos o temor do Senhor. Então você vai ver do 8 ao 19, esta grande jornada do convite da sabedoria e do convite à impiedade. Os ímpios também convidam, venham, vamos matar, vamos roubar. Então, também são dois convites dados aqui. Então, eu começo com você a partir do verso 10, onde diz, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. A palavra seduzir é escolhida com muita propriedade. Ela não indica conhecimento, mas desejo. Ela não aponta para algo como verdade, virtude, mas desejável, sedutor. A sedução e o desejo, elas não têm justificativas no conhecimento de nenhuma espécie. Elas são pautadas em si mesmas. Elas se auto-justificam pelo seu alto grau de tensão e atração. Logo, ele fala sobre sedução, porque a sedução aqui é usada como um princípio para a ilusão. E neste momento, em exato, se você puder observar, a gente vai ter esse confronto. Olha, talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos e inteiros como os que descem ao abismo, acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Impossível você não ver aí as menções textuais, desde o matar, roubar e destruir, até mesmo o que se propõe na impiedade. Versos 11 a 14, os convites pecaminosos. A aventura excitante da violência. Né? A violência, ela nos atrai. Ela parece ser um tipo de poder de quem a pratica. E muitos de nós nos sentimos muitas vezes atraídos por filmes onde o poderoso e até o vilão é tão poderoso que fala, uau, este vilão é muito forte, ele é muito poderoso. E nós fazemos rankings dos poderosos e violentos. Alguns dos meus colegas de trabalho fazem rankings de quais são os homens da história que mais mataram. Não, mas Gengis Khan, tantos milhões, e Stalin, mas você não está falando de Hitler? Então parece que a violência exerce fascínio. E o pai aqui está dizendo, a violência exerce fascínio, ela seduz. O poder da violência, a aventura da violência. O desprezo aos mais fracos. Olha, por incrível que pareça, quando você não consegue mais se compadecer com aqueles que sofrem, alguma coisa está errada no seu ajuste de cosmovisão cristã. Talvez você esteja não perceptivo e mais.
alimentando certo grau de poder, força, em nenhuma empatia com aqueles que perecem. Eu estava numa sala de aula de primeiro ano, então eu estava lá olhando o comportamento de algumas mocinhas que estavam sentadas no fundo e elas estavam zombando de uma menina 2 cadeiras à frente, menina muito gordinha, autista, TDAH, assim, muitos desafios, ela não consegue desenvolver fala, sabe, não consegue mesmo, nossa, dava uma peninha, eu vi ela com uma camisa de aquelas bandinhas da Coreia, BT, um negócio assim. Aí eu, meu Deus, eu não gosto disso. Aí eu cheguei perto dela, você gosta de música? Assim, um misto de choro com tristeza, tipo, pô, você está falando comigo? Porque logo que eu vi elas, sabe, desprezando a menina, falando coisas horríveis, gente, zombando uma menina que não estava fazendo nada com elas, sabe, meu coração se encheu de fúria, dava vontade de... Depois isso vai cortar, né? Mas, na hora, sabe, eu fiquei com tanta raiva, mas eu não posso também ter raiva delas, né? Porque não vai funcionar muito, né? Então eu falei assim, peraí, eu vou nas duas. Eu fui nas que estavam vociferando besteiras, eu cheguei perto delas, e aí, tudo bem e tal? É porque tem pessoas, professor, que são muito estranhas, esquisitas, e eu falando para a menina ouvir alto, e gostam de certas coisas, de músicas horríveis. Gente, eu realmente considero a música dela. Aí eu olhei para a menina e falei assim, deixa eu te falar uma frase que eu aprendi de uma professora da Vila Lobos sobre música. Aí falei mais alto, música boa é a música que você gosta. E se ela gosta, que bom, a música dela é boa. Eu olhei e falei, cara, eu acredito nisso. E aí eu voltei-me para a menina que estava se tremendo. Gente, a condição física dela é desafiadora para ela, para se sentar, a cadeirinha não cabe ela, sabe? Tem muita coisa, você vê toda uma tristeza. Eu falei, cara, ela está sofrendo muito. Gravei o nome dela, eu não gravo o nome de aluno, gravei o nome dela. E aí, Ana, né? E aí o que aconteceu? Não, já foi minha aluna. Eu esqueci. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, você gosta de música? Você gosta dessa banda? Poxa, que legal, depois a gente pode ouvir junto. Sabe, ela tinha medo de mim. Quando nós começamos a exaltar a violência dos bravos, poderosos, começar a olhar para o mal e para a dor daqueles que têm poder para fazê-lo, e falando, esse cara é brabo, esse cara não sei o quê. Sabe, numa progressiva idêntica, nós começamos a olhar mais espaçadamente para os que sofrem, para os que perecem, para os que têm fome, para os desprezados, para aqueles que não têm ninguém conversando com ele em nossas salas de aula, em nossos meios. Nós podemos até mesmo fazer isso na igreja, quando aqueles que nos parecem menos populares, menos acessíveis, menos interessantes aos nossos paladares pessoais de relacionamento, não são pessoas que nós buscamos, não por pena, mas porque fomos buscados por Deus da mesma forma. Então, tomemos muito cuidado, porque o convite da impiedade sempre está próximo aos nossos corações. Bens materiais em abundância. Repare, pode vir que vai ter para todo mundo e vai ter muito. Vai ter muito. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos entender que isso exerce mais fascínio do que nós admitimos. Porque isso tem poder, segurança, conseguir ser lei para si mesmo. O dinheiro consegue fazer com que a pessoa acredite que ela é a sua própria lei. Não é? E, portanto, todas essas coisas que nós estamos falando exercem um fascínio sobre todos nós. E mais, por que ele está falando isso? Porque podemos cair. Ele não daria um conselho ao seu filho piedoso, seu filho da aliança, ele não é um presbiteriano, mas seu filho da aliança, se não pudesse cair. Cuide quem está de pé. Não é assim que está a Escritura para nós? 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Cuide quem está de pé para que não caia. Se está ali,
é porque eu posso vir a me remeter àquilo e me tornar aquilo que eu condeno. E ainda tem comunhão envolvida. Verso 14 é um verso de teremos todos uma só bolsa. Você entende isso, né? Você tem paralelos nas afirmações dogmáticas cristãs de unidade. Ele está dizendo que vai haver uma comunidade do mal. Você não vai estar sozinho, a gente está junto nessa. Então, o mal também convida do ponto de vista comunal. O mal também tem sua comunidade. A maldade também faz família do mal, tá bom? O verso 15 ao 19 nos traz implicações que desenvolve-se no verso 19 como um desfecho. A gente vai ler do 15 ao 19, mas o 19 aponta de que tudo que vem do 15 ao 19, e antes até, é sobre ganância, cobiça, querer o que não se pode ter, não se deve ter, ou mais do que se tem. A ganância, então, entorpece a nossa capacidade, tanto de agradecer, quanto de pedir o que é justo. Verso 15, meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe de suas veredas. Olha, não está dizendo nem para você estar perto de quem busca isso, de modo a se relacionar enquanto comunhão, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Estabeleça maldade e violência, estabeleça princípios de desprezo àqueles que necessitam, estabeleça ganância cobiçosa por vida segura, por vida de controle material, estabeleça comunhão com os ímpios, e você vai encontrar o espírito da ganância pairando sobre as realidades que antes eram tão óbvias e claras a todos nós. Esse é o fim de todo o ganancioso. Então, indo aí para os minutos finais, a sabedoria surge como um clamor. Ela vem, né? Ela surge aqui personificada como a mulher sabedoria. Aqui na figura feminina, a sabedoria diz assim, ó, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama a entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. E eis que, olha que maravilhoso isto, derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Só é possível conhecer a Deus com o espírito de Deus. Magnífico este desfecho aqui. Existe uma tríade. Repare, ela está entre os versos 22 e 23, ou na verdade acho que o 22 apenas. A tríade é ingênuos, zombadores e tolos. Reparou? Estamos acabando, então se agarrem no que vamos ouvir agora no final. Ingênuos, zombadores e tolos. Estes são aqueles que estão desprezando o temor de Yahvé. São aqueles que estão ouvindo e destoando da palavra de Deus de completo. Quem são os ingênuos? Olha, não tem como, antes de eu lançar essa tríade explicada aí, eu cunhei uma frase que certamente não é brilhante, mas eu acredito que possa ser útil. Repetir não é cansativo quando o que se quer é ensinar. E nem ouvir novamente é um incômodo para quem de fato quer aprender. Se você quer ensinar, você está intimado a repetir. Se você quer aprender, você está intimado a ouvir novamente. Não tem como isso não acontecer. Novamente, o provérbio traz sobre o ingênuo. Ele já falou do ingênuo, poxa, por que está falando de novo? Está falando de novo.
Porque repetir, repetir e repetir é parte de um processo bíblico de compreensão e entendimento. Se você chega para alguém e fala, você já falou isso, você já está não se comprometendo com o entendimento. Ouve de novo. Ouve de novo. Quem é um ingênuo? Quando alguém lhe diz, isso você ainda não sabe, isso você ainda não aprendeu. Você acha que sabe isso, mas eu estou te dizendo que pelo modo como você está conduzindo, pelo modo como você está se comportando, você ainda não entendeu. Aí o que o ingênuo faz e deixa de ser ingênuo e está caminhando para a sabedoria? Então me ensina. Aí ele passa de fase, né? Ele sai da ingenuidade porque ele diz, eu devo realmente não ter aprendido. Obrigado. Pode me ensinar? Olha que magnífico, que nobre. Que raro. Amém? O zombador. Quando alguém te busca instruir em algo e você bufa. Fala. Ou você, fala. Ou você, fala. Vai. Ou você, tá, fala. Difícil sobrar para alguém aqui hoje, né? Do pastor ao diácono, à igreja toda. Todo mundo, né? Às vezes eu preciso parar para você pensar, porque senão é uma coisa atrás da outra e a gente não faz nada com ela. Você faz isso? Eu posso começar por mim? Faço. E você? A Bíblia reprova isso de maneira assintosa. Isso, na verdade, é um desprezo ao Senhor. Um grande desprezo. 5 minutinhos, 6 aí, estamos acabando. Tolo. Ouviu, desprezou e fez do próprio modo. Pois é. Esses 3 aí são altamente reprovados. Eu gostaria que você fizesse a única mudança de página que eu vou te pedir em todo esse sermão. Marca o provérbio e vai a Gênesis. Eu estava ouvindo essa instrução do pastor Paul Washer e ele falou sobre o que eu vou dizer agora. Logo, é justo que vocês saibam de onde veio a sabedoria. Gênesis capítulo 2, por favor. Deus é sábio em tudo que faz. Desde o primeiro versículo da Bíblia até o último, vemos sabedoria de Deus escrita. Mas o primeiro momento onde Deus faz algo parecido com o que nós estamos lendo aqui em Provérbios, parecido, é no capítulo 2, verso 16 e 17. Observe. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore você não deve comer, porque no dia em que dela comer, capítulo 3 agora, verso 2, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus disse para Adão o seguinte, você vai aprender obedecendo e viverá. A serpente disse, você vai viver, ou seja, vai ter a sua experiência do jeito que você quer, e aí você viverá. Olha como isso é diferente. Eu botei ali o versos da coisa, não botei ela? Olha a diferença. Deus diz, aprenda para que viva. Satanás, o pecado diz o quê? Viva para que você aprenda. É de uma discrepância enorme. O livro de Provérbios ouve e faz. A sabedoria, ela sai às portas da cidade e clama para que as pessoas vivam de determinada forma. O que são as portas da cidade? Sabe quem ficava às portas da cidade? Os que julgavam. Lembra quando Absalão quis tirar o reino de seu pai? Ele foi para a porta da cidade, antecipava o julgamento que seu pai Davi daria.
e ele ficava fazendo julgamentos rápidos ali, porque era um local para isso. As portas da cidade, você encontrava trocas comerciais, você encontrava entrada e saída, e dentro da cidade, o mundo religioso, dentro da cidade os templos, o comércio, vilarejos e casas também comerciais, já havia. Então, a cidade representa a vida, no sentido de que você está entrando para viver. Então, a sabedoria está na porta da cidade antes que você entre para ter as experiências. Entendeu agora? Então, antes que você tenha as experiências, para que você viva, a sabedoria se coloca à porta e diz, é assim. Vive assim. Você vai lá dentro, vão te oferecer isso, você vai dizer isso. Quando tiver isso, você vai fazer aquilo outro. Então, a sabedoria é anterior à experiência. Mas Satanás inverte, ele diz que você vai entender, você vai saber se você provar. E por isso, quem não ouve é de um absurdo de tolice. Quem não ouve é de uma insensatez contrária a toda a Escritura. Como é que foi a queda, então? Ele inverteu. Uma ordem que jamais pode ser invertida. A fé vem pelo ouvir. E ao entender esta realidade que nós estamos aqui, eu espero que isso tenha te tocado. Não é possível que uma frase ou um pensamento tão profundo como esse não alcance seu coração, para que nós fechemos agora esta palestra com a compreensão do peso do não ouvir, do peso do não acatar, do peso de rejeitar ensino, rejeitar repreensão, de ser durão, de opinião, e não sei o que. Isso não é bíblico. Homem e mulher bíblica diz assim, eu não entendi ainda, pode me explicar, por favor. Eu não vejo da mesma forma, mas talvez você tenha visto da forma como deve ser visto. Então, por favor, me explique exaustivamente. Me ajuda a entender o que você está vendo. E claro, a gente não está falando aqui de você se abstrair de coisas concretas, sólidas, como os dogmas cristãos e tudo mais, mas a gente está em Provérbios. A gente está falando de um camarada, de um marido, uma esposa, e eu estou aqui na posição de marido, que vai chegar um irmão e falar assim, eu acho que o modo como você cria seu filho pode ser um pouquinho melhor se você... Peraí, você nem tem filho, pô. Entende como a gente pode já dar a tampa da coisa? Meu Deus, e não é assim? E não é? Ao invés de nós perguntarmos quem é você para falar isso, ouça se o que está sendo dito parte do Senhor, do temor ao Senhor, do respeito à palavra de Deus, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu termino dizendo em tom proverbial, portanto, filho meu, filha minha, admita que precisa aprender com a palavra de Deus e com os sábios de Deus. Estando lendo Provérbios, estamos diante das duas coisas, da palavra de Deus e de Salomão, de certa forma, nos mostrando que a sabedoria é dada a pessoas, para que Deus possa usar pessoas também. Amém? Ouça, seja receptivo à instrução. Só ajeita aí o I, o N, o S. O que é ser receptivo? É sempre aceitar tudo que se diz? Não, mas é se receber como se está ouvindo algo precioso, porque aí o coração consegue, em Cristo, discernir melhor o que está sendo dito. E ainda mais se for uma autoridade espiritual, alguém que, como um pastor, ou os irmãos aqui que cuidam uns dos outros, aí mesmo que fica mais estranho você ser turrão. Teme a Deus, ouça-o com temor pela sua autoridade. Deus manda e a gente obedece. E isso não é coisa ruim não, hein? Olha o que deu no Éden. Aprenda para viver. Não viva para aprender. É claro que você sabe muito bem como estamos aplicando essa máxima. Seja sábio, né? A gente não está falando de coisas, habilidades experienciais que todo mundo precisa ter até para entender a mecânica, aprender a dar uma aula. A gente não está falando disso. A gente está falando de princípios que regem a vida. Eles chegam primeiro do que a vida. Isso é preciso. Amém? Amém? Nós terminamos aqui. 11:02, como prometido. Eu
Vou ficar muito feliz de, como pastor, poder ouvir mais tarde, ao longo do dia de hoje, aquilo que mais aprofundou o seu coração. Pastor, rapidinho, tem uma parte que o Senhor falou comigo, o Senhor Jesus. Vai ser muito, muito alegre poder dizer assim, também teve uma parte que falou comigo assim demais. Foi essa aqui. Porque falou. Né? Se não falar comigo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu espero que tenha falado contigo. Eu espero que isso tenha sido extremamente pesado para todos nós. Pesado no sentido de peso da palavra de Deus sobre esta igreja. Que isso não seja algo dado por trivial. Que aqueles que não têm incumbências imediatas de cozinha ou outros afazeres ou questões que envolvem um filho, possam ir ali, pegar os seus escritos. Olha quanta coisa, tem tanto momento que a gente ainda vai jogar bola, vai jogar jogo, e para mim, assim, eu gosto dessas coisas, mas vai orar, vai se desculpar diante de Deus, vai se arrepender diante do Senhor, vai buscar a face do Senhor. Se nada me impedir em termos diretos, técnicos, se estiver tudo bem aqui com o David, se não tiver mensagem nenhuma, eu também vou fazer isso. Ou faço e vou para o meu canto, eu preciso. Amém? Precisando de ajuda, certamente eu e outras, tantas pessoas aqui podem ouvir você. Mas entenda, foi palavra de Deus. Foi autoridade de Deus. Se você decidir manter-se em sua posição de tolo, de insensato, haverão consequências. Mas se hoje ouvir a voz do Senhor, nossa, que mudança, que mudança. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos abençoou aqui nesta manhã. O Senhor nos deu condições de discernir, ó Deus, aquilo que muitas vezes nós fazemos de errado. Pai, por favor, nos orienta à confissão de pecados. Nos intima a fazê-los ainda hoje. Irmãos procurarem irmãos e confessarem suas tolices um contra o outro, pedir ajuda, pedir oração. Deus, nós não podemos estar aqui alheios à palavra que nos foi dada. Por isso, ó Senhor, ensina-nos a contar estes dias de modo que alcancemos um coração sábio. É tua igreja, está diante de ti. Te pedimos que o Espírito seja derramado. E bem acredito que já está sendo, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Assim, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Peço apenas que não fiquem aqui em virtude do ministério infantil. Tá bom?